Olá pessoal, bem-vindos novamente. Sou o professor Rogério e tenho a oportunidade, né, a gente iniciou uma série de bate-papos, né, sobre temas relevantes em termos de mercado. Começamos a discutir aqui do mercado de crédito, né, que é um mercado extremamente importante para o desenvolvimento econômico, né, de qualquer país. E dentro desse assunto nós começamos a discutir sobre inadimplência. E o nosso convidado para discutir aqui sobre esse tema é o professor Olavo Borges, professor com mais de 30 anos aí de atuação no mercado de crédito. Professor, começamos a discutir no nosso último bate-papo, sobre a ideia de inadimplência de uma forma geral, e acho que a gente poderia avançar um pouco mais nessa discussão no sentido de como evitar, então, como as empresas podem evitar o risco de inadimplência? Esse é um tema muito importante, professor Rogério, que tem que estar presente na política de crédito das empresas. E não é o que a gente vê de modo geral, né, na prática das empresas. As empresas elas estão muito preocupadas, né, na formular sua política de crédito, em verificar se o cliente tem algum evento ou alguma situação que impeça a aprovação do crédito. Do tipo, se a empresa está com o CNPJ ou a pessoa física está com o CPF ativo na Receita Federal, se tem algum atraso já existente na carteira, ou se tem alguma restrição relevante no mercado, né? Então, esse é um filtro da política. Se não tem nenhum impedimento, né, aí está aprovado o crédito. Mas veja, em nenhum momento se falou aqui nessa política sobre risco de inadimplência, porque esse cliente com um perfil de um bom pagador, que não tem nenhuma restrição, não tem nenhum impedimento à aprovação do crédito, né, é esse bom cliente que, com o passar do tempo, né, 6 meses, 12 meses ali na frente, ele vem incorrer num evento de inadimplência na carteira da empresa. Então, quando falamos em risco de crédito, o risco de crédito é exatamente essa medida, né, da possibilidade desse bom pagador vir a se tornar um inadimplente na carteira da empresa, né, num futuro próximo. Então, quando a empresa detecta sinais que a empresa ou a pessoa já não vai ter condições de arcar com esse crédito, ela simplesmente não concede o crédito. Mas ela deixa, às vezes, de avaliar se aquele teórico bom pagador, se ele teria um potencial de inadimplência. Exatamente, essa é a palavra-chave. O potencial ou a possibilidade dele vir a se tornar um mau pagador, né? E para avaliar isso, existem 2 caminhos. Né? O primeiro caminho é por uma medida matemática, uma medida objetiva, né, que é conhecido aí pelo mercado como os modelos de credit score. Né? Elas são, como o próprio termo diz, né, elas são mais objetivas. Ela dá uma medida da probabilidade desse cliente vir a se tornar inadimplente num futuro próximo. Essa é um caminho. Um outro caminho é a análise subjetiva, análise julgamental. Aí entra em cena a expertise do analista de crédito em saber o que avaliar, o que analisar no cliente para se chegar na ideia do perfil de risco dele. Se ele tem um baixo risco, um médio risco, um alto risco, de vir a se tornar um inadimplente na carteira. E teríamos alguma indicação de qual modelo deveria ser utilizado pelas empresas? Sim, perfeito. As medidas objetivas, né, matemáticas, os modelos de credit score, eles têm uma resposta melhor quando nós estamos falando de crédito massificado para pessoas físicas, para micro e pequena empresa. Quando nós falamos de crédito de alto valor para grandes empresas, onde há necessidade de uma análise das demonstrações contábeis desse cliente, esta análise ela é interpretativa. Aí sim tem que ter um analista fazendo a análise dessas demonstrações contábeis, principalmente delas, né, para se chegar no perfil de risco do cliente. Isso daí, professor, pelo que você está indicando, então, seria parte de uma política de crédito, né? Então, acredito que seria um assunto para o nosso próximo bate-papo, né? Como que a empresa pode estabelecer a sua política de crédito? Perfeito, isso mesmo. E essa é a parte principal de uma política de crédito, o modelo de avaliação de risco de inadimplência do cliente. Excelente, professor. Então, gostaria novamente de agradecer a sua participação, professor, e no nosso próximo bate-papo, então, nós falaremos um pouquinho sobre
política de crédito. Como que a empresa pode estabelecer a sua política de crédito? Quais são os principais fatores aí que as empresas devem ficar atentos ao estabelecer a sua política de concessão de crédito? Pessoal, novamente agradecer a presença de vocês. Até o nosso próximo bate-papo.